Unidade 4, Ciência, o homem na construção do conhecimento. Aula 31.2, conteúdo, resenha. Habilidade, produzir textos segundo os parâmetros textuais e sociais que caracterizam uma resenha crítica. No caso, nós vamos trabalhar uma resenha, e como vocês já viram a resenha, aí no caso vai ser um texto todo especial que vai trazer para a gente informações sobre determinado produto, determinado objeto, de repente uma festa, um livro, um filme, e vai trazer informações de maneira, vamos dizer, sintéticas, não é? Com um breve resumo, e muitas vezes pode trazer um certo julgamento com relação a esse objeto que foi resenhado, certo? Então observa aí o nosso conceito de resenha, esse gênero discursivo, colocando aí para você o nosso texto. Olha só, nós vamos trabalhar exatamente a resenha crítica. E essa resenha crítica, pessoal, é um texto que resume o objeto e faz uma avaliação sobre ele, apontando os aspectos positivos e negativos. Portanto, é um texto de informação e de opinião, certo? Então, gente, quando nós falamos em objeto, lembre que essa resenha ela vai ter como alvo um objeto, certo? E a respeito desse objeto, ela vai fazer o quê? Uma avaliação a respeito desse objeto. Como assim avaliação? Lembre, avaliar é você julgar, você dizer se algo é bom, se algo é ruim, certo? Então, a resenha ela vai te apontar aspectos positivos e negativos. É obrigatório ter os dois? Não, você pode ter uma resenha que vai apenas exaltar, não é? Aquele texto, aquela obra, aquele objeto, e você pode ter resenhas que vai completamente aí apontar apenas o lado negativo, certo? E apontando esse lado negativo aí é como se fosse uma certa destruição com relação ao objeto, certo? Mas o que é mais comum em resenhas e análise de obras, as pessoas que produzem resenha, elas destacarem esses dois aspectos, tanto positivos quanto negativos. Lembrem que uma obra, uma peça de teatro, um filme, certo? São obras e que estão sujeitas aí a julgamentos, né? Tem pessoas que vão achar aquela peça teatral maravilhosa, aquele livro perfeito, e tem outras pessoas que não vão gostar, né? Que não vão apreciar tanto. Então são visões diferentes, essas visões precisam ser respeitadas também, tá bom? E aí vamos especificar mais o objeto da resenha? Observa aí, o que é o objeto da resenha em si? O objeto da resenha, pessoal, ele pode ser um livro, ele pode ser um filme, como nós vimos aí durante as nossas aulas. Nós tivemos aí resenha e apontamentos do livro Machado de Assis, da tríade, né, a mais famosa tríade desse autor brasileiro, Machado de Assis, que escreveu livros como Dom Casmurro, Quincas Borba e Memórias Póstumas, ou seja, um livro que conta a história de um defunto autor, né? Então percebo que Machado de Assis se torna genial sem falar nos seus contos, no caso contos machadianos, que também vão trabalhar questões que aparecem nessas três obras, né? Como vai estar presente o adultério, vai estar presente a questão do homem colocando o seu interesse acima, no caso, em primeiro plano, do que os valores, como a gente viu lá em o caso da vara, com Damião, que preferiu ajudar assim a Rita a punir a criada, certo? Em vez de, no caso, fazer o que era certo, impedir aquele ato.
mas Damião fez por quê? Porque precisava da ajuda de Sinhá Rita. Então ele deixou a criada ser punida e conseguiu, no caso aí, teoricamente, a sua ajuda para se livrar lá do seminário. Então a gente tem a resenha, no caso, o objeto dela pode ser um livro, um filme, como nós já comentamos, mas também pode ser um show, certo? Um show musical, um pequeno conto, uma novela, tá? Então qualquer obra de arte, qualquer manifestação cultural pode ser objeto de uma resenha, assim como as festas, não é? No caso, festas populares. Vamos acrescentar aqui? Então, também pode ser objeto festas populares, que basicamente é o alvo, o objeto da nossa resenha que vocês já estão aí em produção. E essas festas populares, muitas vezes, quando nós observamos, quando nós entramos em contato com uma festa popular, né, de algum local, nós entramos em contato com a cultura das pessoas que vivem nesse local, certo? Como, por exemplo, tantas festas que nós temos aqui na região norte, né? Temos a Ciranda, lá em Manacapuru, temos o Festival de Parintins, o Boi Bumbá lá, o duelo entre Garantido e Caprichoso. Temos a festa do Guaraná, a festa da laranja, a festa do cupuaçu, em tantos municípios, em tantas cidades. Além dessas festas, estão incluídas aí também festas religiosas, certo? A festa do Divino Espírito Santo, lá em Alvarães, e tantas outras manifestações culturais, que aí são da cultura do povo que vive aqui no norte, certo? Que são aí, no caso, alvos, no caso, serão alvos de nossa resenha. Então, está valendo também aquele retiro que aconteceu na sua igreja, está valendo também você resenhar sobre, de repente, um torneio de futebol que aconteceu na sua escola, sobre a preparação, aí no caso, sobre a festa junina que está vindo, também pode ser objeto da resenha, todos esses elementos aí, porque não deixam de ser manifestações culturais, certo? Vamos adiante? Qual é o objetivo de uma resenha? Como já foi mencionado aqui para vocês, olha só. Divulgar objetos de consumo cultural. E aí a gente viu mais uma vez exemplos aqui, olha só. Livros, filmes, novelas e, claro, festas populares. Então, pessoal, a resenha ela vai ter esse objetivo, divulgar objetos de consumo cultural. Não é? Como vocês podem observar nas nossas imagens, olha só. Livros, filmes, como a gente pode observar aí a capa de um filme, né, um cartaz, novelas, como a novela Malhação e tantos outros objetos culturais, certo? E sempre que nós temos a relação, ou seja, essa divulgação de algum objeto cultural, essa divulgação sempre ocorre aí em algum veículo, né, em algum local, que pode ser um local em que nós vamos ter aí um texto escrito, um texto que pode ser oralizado, televisionado e tantos outros. Então observa aí, onde é que a nossa resenha costuma ser publicada? Onde costuma se publicar resenhas? Então observem aqui, gente, que nós vamos ter veículos de comunicação. Olha só, onde é que ela vai ser vinculada? Onde é que ela vai circular? Onde ela será publicada? Geralmente nós temos resenhas em jornais, revistas, páginas da web, ou seja, na internet. Em resumo, aí no caso, ambientes de divulgação. E dependendo desse ambiente, a gente vai observar que uma resenha que é publicada no jornal é diferente de uma resenha que vai para a internet, é diferente da resenha que vai para as revistas. Dependendo de onde essa resenha será divulgada, ela vai assumir aí determinadas características com relação até mesmo à estruturação. Dentro da página de um jornal, dentro da página de uma revista, ou pela internet, que pode ser aí em páginas, em sites, em blogs, pode aparecer também através aí de canais como o YouTube, em que pessoas vão lá, no caso youtuber, fazem resenhas de obras literárias, contam, né, fazem os seus julgamentos, contando aí um resumo, fazendo seus julgamentos com opiniões, ou seja, pontos positivos, pontos negativos. Então a resenha ela vai aí estar presente em diversos meios, em diversos veículos. E essa extensão da resenha, no caso, olha só, ela varia em função do espaço
ou seja, em função do espaço no qual o texto será publicado. Normalmente, a resenha ela não é um texto longo, é um texto curto que vai tratar sobre pontos essenciais aí relacionados à manifestação popular, ao objeto que será resenhado. E o que deve conter um texto de uma resenha? Então, vamos verificar. Então, observe aí, fiquem atentos. A resenha de vocês aí no caso deve conter um título, certo? Referências bibliográficas da obra, no caso se for o livro, né, tem que dizer quem é o autor, certo? Dizer quem é o autor e outros dados, o ano de publicação também pode entrar aqui. Alguns dados bibliográficos do autor da obra da resenha, então se formos aí pensar em livros como, por exemplo, Dom Casmurro, de Machado de Assis, você pode falar um pouquinho sobre o próprio Machado de Assis, sobre a história de vida dele, né? Então percebam que contar um pouquinho sobre o autor também é interessante. E claro, vai ter o resumo ou síntese do conteúdo. E a avaliação crítica, ou seja, lembrem, pontos que nós vamos lembrar, positivos, certo? E negativos. Isso geralmente é o que nós temos aí nas resenhas. Mas voltando aqui comigo, na nossa resenha que está sendo, no caso, produzida por vocês. Então anota aí, o que vocês têm que colocar nessa resenha. Já que estamos tendo como objeto festas populares, então anota aí no caderno de vocês. Vocês podem apresentar na resenha um título, esse título pode ser até mesmo o nome da própria festa popular, certo? Então já temos aí o primeiro item, o título. Vocês podem apresentar e devem um resumo da festa, contar um pouquinho da história da festa, como ela, no caso, surgiu, quem foram os seus fundadores, né? Quem de repente começou com essa manifestação, se teve uma pessoa específica, ou se de repente foi um grupo de pessoas que começou a se organizar. Você pode contar essas festas, você pode dizer há quanto tempo essa festa acontece e por que ela é importante para o seu município. E aí, claro, vem a avaliação, ou seja, os pontos negativos. Pontos negativos não, pontos positivos. Primeiro, vamos observar a festa de vocês. No caso, o que ela tem de bom? O que ela traz de bom para o município? Ela incentiva a economia, ela movimenta o comércio, certo? É um momento de lazer para a comunidade. E os pontos negativos que estão relacionados a essa festa? O que vocês veem que acontece na festa que não é legal, que é algo negativo, né? Que não é bom? E já que vocês conseguem visualizar algo que é negativo, que não é bom, o que vocês sugerem para que, no caso, a festa fique melhor? Esse lado negativo seja sanado, ou seja, seja deixado de lado e a festa se torne boa, né? Fique ainda melhor do que ela já é. Então, recapitulando, vamos lá, título, o nome da festa, né? Você pode dar. Você coloca lá no seu primeiro parágrafo um breve resumo contando aí a história da festa, como ela começou, quem foram seus fundadores, certo? Pode ser desse modo. Você pode fazer um parágrafo com avaliações positivas, dizendo por que a festa é boa, por que ela é legal. No caso, um outro parágrafo com pontos negativos, né? Se houver. De repente você pode aí dizer que tudo é bonito, né? Mas é bom você sempre ter essa visão. No caso, conseguir enxergar aquilo que não é bom. Enxergar aquilo que não é bom não é algo assim ruim. Criticar necessariamente não é algo para destruir a festa, para acabar com a festa, dizer que ela não é boa. É você conseguir visualizar aquilo que não é bom e, já que você consegue visualizar o que não é bom, sugere, conta pra gente o que pode ser feito aí para melhorar a festa de vocês, tá? A gente vai já analisar um exemplo de resenha que pode, no caso, vai auxiliar a esclarecer muitas coisas para vocês agora, tá? Mas eu tenho que advertir uma coisa para vocês. Vamos lá. Olha só. A crítica da resenha não pode ser baseada em um critério meramente subjetivo, como
o gosto pessoal de quem escreve, no caso, devendo ser pautado por noções teóricas, técnicas ou textuais, ou seja, a crítica deve ter algum tipo de fundamento. Por isso, em geral, os resenhistas são especialistas nos assuntos resenhados e a parte dedicada do resumo deve indicar as partes principais do texto da obra. Isso no caso aí de resenhas escritas, certo? Então, quando você está aí, no caso, voltando aqui comigo, criticando um texto, uma obra literária, você tem que ter uma certa base, né? Você tem que aí fundamentar as suas críticas com autores e teorias. No caso da nossa resenha, vocês são as pessoas mais indicadas aí para criticar as festas, as manifestações populares. Por quê? Porque vocês vivem essa festa, vocês aí participam das festas, certo? Então, quem participa, quem convive, quem tem essa vivência diária, com certeza é aquela pessoa mais indicada para fazer uma resenha, para questionar, para apontar fatos, ou seja, o que é bom e apontar o que é ruim também, além de procurar promover a festa no seu município e mostrar, no caso, soluções que você pode trazer para tornar essa festa melhor. Certo? Então, gente, para que a gente possa compreender bem e ter como exemplo um texto que possa nos ajudar aí na escrita de vocês, vamos aí, no caso, analisar uma resenha. Então, observando o nosso texto em si, colocando aí para vocês, observem aí que nós temos o texto já escrito em parágrafos. No caso, você pode observar todo o texto. Ele é composto aí, no caso, por 5 parágrafos que a gente pode contar, né? E observem que ele traz informações específicas, certo? Então, vamos voltar no primeiro parágrafo, certo? E o que a gente pode observar aqui nesse primeiro parágrafo? Nós temos claramente aí um título, certo? Destacando esse título para vocês, observa. O que o título traz? Opa, destacou tudo aqui. Só o título agora. Pronto. Só o título aí para você, certo? Então, observa aí que nós temos uma bica de alegria, vintage e moderna nesse título. Colocando aí mais uma vez para você, olha aí. E esse título, pessoal, ele já traz para a gente claramente sobre o que o texto vai tratar, certo? E já traz aí até um certo tom com relação à crítica, porque observe aí, qual é a festa, qual é o objeto dessa resenha? É exatamente o quê? A banda da bica, que a gente pode observar aqui, ó, certo? E quando a gente observa, vai falar sobre a banda da bica, observem que ele diz que é uma banda que tem o quê? A alegria, certo? E que também é algo moderno. Então, a gente tem esse julgamento já com relação de que é um tipo de festa, certo? E é uma festa boa, já pelo título a gente já consegue. Então, você já pode começar aí fazendo os seus julgamentos do seu texto pelo próprio título, certo? Então, você pode colocar o título da festa que você vai resenhar e você já pode colocar até mesmo um certo julgamento no título, como foi feito aí no caso desta resenha. Ok? Então percebem que essa resenha já começa aí destacando para a gente sobre o que ela vai falar. No caso, sobre a banda da bica. Então vamos lá. Depois que você apresentou aí um título, o que você tem que apresentar depois? Você pode escrever um pequeno parágrafo, o primeiro parágrafo aí, você pode destinar a contar um pouco da história da festa, né? A festa em si. E o que você pode colocar com relação à festa que você está usando como objeto da resenha? O resumo, e você conta a história. Você pode dizer quem foi o fundador da festa, se teve um fundador, ou se de repente foi um grupo de jovens que começou a se reunir, ou amigos, ou se surgiu de maneira inusitada e de repente se começou a festejar, né? O objetivo da festa, quem são as pessoas que participam, certo? Então você pode colocar tudo isso aí. Observe como isso foi feito aqui, esse pequeno resumo contando aí, trazendo detalhes sobre a festa no primeiro parágrafo. Olha só. Então quando a gente tem aqui, tradicionalmente antecedendo a semana do carnaval, a banda independente da Confraria do Armando realiza um momento único e muito carnavalesco para os manauaras. A bica foi fundada em 1900
1987 por um grupo de amigos frequentadores do Bar do Armando, na rua 10 de julho do centro da cidade de Manaus, e se destacou por ser uma das primeiras bandas que deu início à tradição do carnaval de rua na capital amazonense. Pessoal, observem que aqui a gente já tem uma relação com o resumo. Vou destacar aqui para vocês, vamos colocar em amarelo aqui. Olha só. A Bica foi fundada em 1987 e a gente consegue observar bem essa parte de resumo aí que está destacada. Quando ela foi fundada? Em 1987. Quem foram os seus fundadores aí? Percebo que um grupo de amigos que frequentavam o Bar do Armando, que fica onde? Na rua 10 de julho, lá no centro da cidade de Manaus, bem ao lado do teatro. E por que essa banda é interessante? Porque ela ficou famosa, não é? No caso, essa banda aí, ela deu início à tradição do carnaval. E nós temos outra informação importante também que vocês podem colocar aí no resumo de vocês, logo nesse primeiro parágrafo, no resumo da resenha, no caso. Lembrando que a gente está fazendo uma resenha. Olha só o que aparece logo no primeiro parágrafo. Olha só, quando ela acontece. Tradicionalmente, olha só, antecedendo a semana do carnaval. Então, percebam que nós temos elementos claros aí com relação ao objeto que está sendo resenhado, certo? Então, no caso aí, qual é o objeto? É a banda da Bica, ela acontece tradicionalmente aí no período do carnaval, e a gente tem já essas relações aí no texto. E observe que tem outra questão, olha só. O que esse evento traz? Olha só, mistura marchinhas com músicas da atualidade, imensos bonecos ao estilo de Olinda. Então, a gente tem todos esses elementos aí presentes logo nesse primeiro parágrafo. Então, você pode reservar o primeiro parágrafo do seu texto para fazer um breve resumo, contar detalhes aí no caso da festa que ocorre, quando ela acontece, né, a data, o período. Você pode colocar quem começou a festa, se foi uma pessoa específica, se foi um grupo de amigos, porque ela acontece. Você pode trazer tudo isso aí no primeiro parágrafo. Lembrando, claro, que isso é uma sugestão, tá? Se você já tem a liberdade, aí se você já tem mais, vamos dizer, mais confiança para fazer um texto misturando essas partes, você pode fazer. Lembre que você é livre para produzir, mas estamos orientando para que você faça o seu texto aí organizado, assim, com esses elementos. Então, a gente já viu o título, já vimos o primeiro parágrafo com um resumo, né, contando aí detalhes da festa. O que nós temos que ter também? Críticas positivas, críticas negativas. Então, você pode reservar um parágrafo para a crítica positiva. Vamos observar como essa crítica aparece? Vamos aqui ao nosso texto. Olha só. Então, voltando aqui ao nosso texto, observe o nosso segundo parágrafo que nós temos aqui, já em mãos, certo? Vou até dar um zoom aqui, para a gente ler bem. Então, olha só. Opa, só voltando aqui. Vamos lá. Olha o segundo parágrafo, gente. Tal mistura atrai pessoas de todas as idades à rua ao lado do Teatro Amazonas, que dá um toque especial à festividade. É possível se divertir ao som de clássicos como Mamãe Eu Quero, de 1937, e músicas virais como Que Tiro Foi Esse, de 2018. Além de rir e refletir com as sátiras da marchinha tema da festa, que geralmente critica o cenário político e comportamentos sociais com muita irreverência. Então, pessoal, observe que exatamente no momento em que ele começa a falar para a gente, né, as críticas positivas, olha só onde elas aparecem aqui no nosso texto. Vamos destacar aqui para você. Olha só. O que ele está dizendo para a gente? Que, olha só, é possível se divertir ao som de clássicos, certo? É possível se divertir ao som de clássicos como Mamãe Eu Quero e músicas virais como Que Tiro Foi Esse, de 2018. Além de refletir com sátiras da marchinha tema da festa, que geralmente critica o cenário político e comportamentos sociais com muita irreverência. Então, olha aí, destacado esse trecho aí para você.
Observa aí, olha só, ele diz que é possível se divertir. Então, pessoal, se é possível se divertir na festa, isso é algo bom, isso é algo positivo, certo? Por quê? Porque você vai para a festa e tem certeza de que vai ter um entretenimento, uma diversão, ok? Então, você pode reservar um parágrafo para, no caso, críticas positivas. Dizer por que a festa é legal. Essa festa é boa, porque ela proporciona um momento de lazer para a comunidade. Essa festa é legal, essa festa é muito importante porque ela preserva a cultura da nossa comunidade, as nossas tradições. Essa festa é importante porque é um momento religioso que nos coloca em contato com Deus. E assim você vai tecendo as suas críticas positivas, certo? E as negativas você pode reservar também um parágrafo específico para essas críticas. Olha como elas apareceram aqui no texto. Então, olha só. Vamos aqui observar, logo nesse parágrafo aqui, já no penúltimo, aparece críticas negativas. Vamos destacar. Olha só. Apesar de tirar 10 no quesito alegria, a banda possui um quesito que acaba manchando todo o colorido e beleza da cidade. Olha só. Um quesito, começa a crítica negativa, que acaba manchando todo o colorido e beleza da cidade. Começou uma crítica negativa. Após a festa, a rua fica cheia de lixo, latinhas de cerveja e restos de fantasias que poluem todo o belo visual daquela parte do centro histórico. Olha só, toda essa parte aqui que a gente acabou de ler, que eu estou destacando para vocês, pessoal, é uma crítica negativa. Então perceba que o autor desta resenha conseguiu visualizar pontos bastante positivos, mas ele também consegue ter uma visão de algo que não é positivo, de algo que é negativo. E perceba que apesar dele mostrar que é algo negativo, ele coloca também o que é preciso fazer, ele dá sugestões de como melhorar. Olha o que ele diz na sequência, logo após a crítica, né? Vamos destacar em uma outra cor para ficar bem destaque para a gente. Vamos colocar aqui um verde-limão. Não sei se o diretor vai gostar, mas vamos lá. Olha só. É preciso que os foliões tomem consciência de que é necessário manter a cidade limpa depois da festa. Olha só. É preciso que os foliões tomem consciência de que é necessário manter a cidade limpa depois da festa. Já começa aí uma sugestão. Sugestão para quem? Para os foliões, porque eles precisam tomar consciência. Então, é preciso tomar consciência que tem que jogar o lixo na lixeira, né, que o local tem que ficar limpo, os espaços públicos. E olha a outra sugestão que a gente tem no último parágrafo. Com a devida consciência dos foliões de que é preciso manter os espaços públicos limpos, mesmo em dia de festa, e com a alegria de músicas vintage e modernas. Opa, eu pulei aqui, gente. Vamos voltar para o parágrafo anterior. O que eu quero mostrar está no parágrafo anterior. Olha só. Quem sabe o zelo pela limpeza da cidade não poderia se tornar um tema para a festa da bica e assim fazer os brincantes tomarem consciência de seu papel com a limpeza dos espaços públicos em dias de festas. Está aqui, ó. Mais uma sugestão que a gente encontra no texto. Ele coloca essa responsabilidade para a própria festa, para as pessoas que organizam. Já que a festa todo ano tem temas, né, que falam sobre o cenário político, sobre costumes, por que não fazer um tema a respeito da limpeza pública? Não é? Por que não produzir um tema que fale e que leve aos foliões a conscientização de que é necessário manter aquele local limpo? Então perceba que são sugestões aí que vão procurar o quê? Melhorar, aperfeiçoar a festa, torná-la melhor, a banda da bica. E aí, claro, a gente tem um julgamento final lá no último parágrafo. Olha só que é importante. Com a devida consciência dos foliões de que é preciso manter os espaços públicos limpos, mesmo em dias de festas, e com a alegria de músicas vintage e modernas, a bica torna-se uma festa para todas as idades e que esbanja a diversão para aqueles que querem curtir o carnaval. E olha o que ele diz nos últimos enunciados. Vale muito a pena conhecer, certo? Então ele finaliza a resenha dizendo que vale a pena conhecer essa festa. Então
Então você pode também finalizar a sua resenha fazendo esse julgamento de que vale a pena conhecer a festa, é importante conhecer a festa do seu município, da sua cidade, certo? Então percebam que a resenha crítica pode ser um veículo muito importante de divulgação da manifestação cultural aí da cidade de vocês, daquilo que vocês vivem. E, como nós vimos, a resenha de vocês pode apresentar um título, que pode ser o nome da festa, com já um julgamento que você pode dar, como foi feito aqui na Banda da Bica. Um parágrafo fazendo um breve resumo, contando aspectos sobre o objeto que está sendo resenhado, sobre a festa, certo? Outros parágrafos com críticas positivas e negativas. E lá no final você pode fazer também aí uma proposta de como melhorar a festa, como torná-la melhor e convidar as pessoas aí para conhecerem, certo?